Bom, nunca fomos tão gordos. Por que a humanidade hoje está aumentando dramaticamente as suas taxas de obesidade? Só no Brasil, por exemplo, nós temos hoje quase 20% da população adulta obesa, e essa taxa de obesidade vem crescendo também nas crianças, programando-as para serem obesas na fase adulta. Bom, uma parte dessa tendência foi programada pela evolução. Quando surgiu o gênero Homo, com o aparecimento do Homo habilis, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, nós ficamos de pé. Nós tivemos a postura ereta, uma cabeça grande e uma certa, ou seja, apostamos na capacidade de engenhosidade, de associação como instrumento de sobrevivência na Terra. Ou seja, a gente perde a ferocidade, não competimos com os animais, com os maiores predadores, corremos atrás do alimento que nos sobra a partir dos outros caçadores, dos outros predadores, e também da coleta de frutos que aparecessem pela nossa frente. Bom, entre o surgimento do Homo habilis, há 2,5 milhões de anos atrás, até o surgimento do Homo sapiens, aproximadamente entre 200 a 300 mil anos atrás, houve um tempo enorme onde toda a evolução programou um tipo de sistema nutricional. Por exemplo, nós encurtamos o intestino, porque na hora que ficamos de pé, a gente teve que aumentar a eficiência de absorção. A nossa dieta também, né, a dieta desses indivíduos, a dieta do Paleolítico, que hoje a gente vê em algumas tribos ainda de caçadores-coletores, era completamente diferente. A maior parte da ingestão de proteína vinha de proteína animal, dos animais que caçavam, uma variedade grande, o maior conteúdo de resíduos na alimentação, quase nada de... o hidrato de carbono, por exemplo, a gente não usava açúcar refinado. Né? O açúcar vinha da frutose. E você não tinha ainda nada de massa, não você tinha ainda domesticado trigo para fazer, por exemplo, farinha. Né? Então, era uma dieta muito diferente da nossa. Até de acordo com algumas normas médicas, né, comer muita proteína podia fazer mal, mas aparentemente para eles não. A outra coisa é que a vida também era, você tem que correr atrás do alimento, ele não estava em gôndola de supermercado, você tinha que, estava trabalho, havia que reconstruir as casas, havia que caminhar então ao redor de 10, 15 quilômetros por dia, um exercício grande, mas não exaustivo por demais. No entanto, quando a gente começa digamos, a produzir alimentos, nós também, quando surgem as primeiras cidades, você começa a ter, há mais ou menos 15 mil anos atrás, começam a surgir as cidades, você domina o processo de produção, fixa as pessoas e, ao mesmo tempo, elas passam a caminhar menos e ter menor variedade digamos, de opções alimentares. Você começa com o trigo a desenvolver farinha e depois, mais recentemente, com a cana-de-açúcar e a proliferação da cana-de-açúcar no mundo, você começa então a ter açúcar, hidrato de carbono em maior quantidade. Então, o que aconteceu foi que uma das hipóteses é que essa evolução, que durou milhões de anos e nos preparou para um tipo de dieta, ela se torna inadequada por uma mudança de padrão de comportamento e dieta que aconteceu muito mais recentemente e que se acentua, por exemplo, quando você começa a desenvolver comida hiperprocessada e você não precisa mais correr atrás do alimento no mato, você põe um carrinho e enche daquilo que você quiser colocar. Então, o que era a falta, né, você tinha o desafio era vencer a fome, deixa de ser desafio e a gente tinha se preparado para passar fome. Só que agora o problema não é mais excesso
de gordura, calorias e mesmo proteínas. A outra coisa que aconteceu foi que o padrão de trabalho mudou. Então, além da gente estar falando que não houve tempo para nós atuais humanos, a nos adaptarmos às recentes e recentíssimas mudanças do perfil alimentar, da oferta de alimentos, há também uma inadequação por espaço. Então, vamos pegar um exemplo, né? Ou seja, você é adaptado para um determinado tipo de dieta e atividade, e de repente você muda de lugar e isso passa a ser, então, desvantajoso. Vamos pegar um exemplo com o êxodo urbano, rural para o meio urbano. Aconteceu recentemente que é um exemplo, um experimento trágico, que foi os acidentes com os vazamentos da barragem em Minas Gerais. Você pega um grupo de pessoas que estava acostumado a produzir seu alimento, eles tinham agricultura familiar e produziam, então tinha sua galinha, sua plantação. Isso envolvia não só uma atividade física, como também um tipo de processamento de alimento distinto. E no momento que veio a lama e tirou tudo, eles foram deslocados para a cidade e começaram a ganhar cestas básicas. Ou seja, nós temos... O que aconteceu foi que houve um aumento brutal da obesidade nas pessoas. Então, aí no caso, eles estavam adaptados a um tipo de realidade, estamos na mesma janela de tempo, simplesmente por mudar de local e de padrão de alimentação e de forma de obter seu alimento e modo de preparar os seus alimentos, houve digamos, um aumento de peso. Bom, então por isso que quando a gente lá na Faculdade de Medicina ensina obesidade, não é só uma questão de ingestão e de gasto, porque a gente, no fundo, nós estamos hoje tendo que ir contra um processo cuidadosamente selecionado que manteve o gênero Homo vivo por milhões de anos, só que recentemente, nos últimos 50, isso mudou pela própria atividade daquele cabeção que foi, digamos, a posse evolutiva na nossa espécie, no Homo sapiens. Por isso que não basta só remédio. Quer dizer, inclusive aqueles que eram mais adaptados a viver ao mundo da antiguidade ou do passado, do mundo pré-histórico, são hoje os mais penalizados, aqueles que têm os alelos que fazem com que eles sobrevivessem a essas adversidades naturais de um mundo muito mais difícil, passaram a ser hoje os que mais engordam. E isso é o que está explicando como a gente rapidamente passa da desnutrição para a obesidade e a migração, por exemplo, para regiões urbanizadas, onde o tipo de trabalho é sentar numa cadeira e digitar e dar um enter, a locomoção não é mais ativa, e sim através de veículos de 4 rodas, quer dizer, nós estamos perdendo a atividade física e comendo de forma, digamos, muito diferente, e com isso ganhamos como peso, ganhamos como preço o excesso de peso. Bom, a gente tem que lutar com isso, mas como se vê, é mais complexo do que simplesmente dar o anorexígeno. Nós temos que nos prepararmos para esse novo modo de viver. O nosso genoma está trabalhando, mas vai demorar 500 mil anos para que a gente se adapte à nova relação. Mais ou menos quando é isso que você consegue mais ou menos estimar com uma mudança puramente por pressão seletiva. Acho melhor a gente começar antes, porque senão nós vamos estar condenando principalmente a nova geração de crianças a ter doenças crônicas que elas deviam ter muito mais tarde. É assim porque posso dizer para vocês que eu que infelizmente faço autópsia de crianças, não é incomum que a gente encontre nas artérias coronárias e nas artérias carótidas placas de gordura em crianças de menos de 10 anos. Bom, isso deve acontecer muito mais tarde. E hoje vamos lembrar que o diabetes do tipo 2, o diabetes de aumento de resistência periférica à insulina, já é o mais frequente em crianças do nosso país. Se não fizermos alguma coisa, nós vamos estar acrescentando
carga de doença muito mais precocemente as crianças do Brasil, principalmente aquelas que vieram de regiões carentes buscar emprego nas cidades. Um abraço para vocês, espero que tenha sido de alguma utilidade essa informação. Tudo de bom.